Uma boa tarde, um bom dia, boa noite. Como que está aí no título, né? A presença é silenciosa, mas o final é barulhento. Vamos estar falando hoje um pouco do pecado. Você que está com sua Bíblia em mãos, pega a tua Bíblia, vamos ler um pouquinho, vamos entender como o diabo ele vem agindo, como ele vem, né, nos atraindo, como que ele vem manipulando. Porque o diabo, irmão, ele nunca vai apresentar uma coisa feia para você, ele nunca vai trazer algo assim feio para você. Ele faz com que o pecado seja bonito e atraente. Não estou falando de mulheres e também para vocês mulheres, não estou falando de homem, mas claro que ele vai agir nesse lado. Mas tudo que ele for trazer, ele vai fazer com que seja bonito, ele vai trazer com que seja maravilhoso. Então você que está aí, pega a sua Bíblia em mãos, vamos entender como a sua presença é silenciosa e o final dele é barulhento, a sua colheita é barulhenta. Você que está com a sua Bíblia, abra comigo no livro de Tiago, capítulo de número 1. Vamos lá, pega lá a sua Bíblia, Tiago, capítulo de número 1, nós vamos entender um pouquinho da palavra, irmão. É benção ouvir a palavra de Deus. Vamos entender como que a gente luta com o diabo, como que ele está vindo aí, como que o diabo está surgindo. Pega a sua Bíblia, Tiago, capítulo de número 1. Vamos lá. É o doce pecado, né? É a doce tentação. O diabo ele é esperto, irmãos. E hoje nós vamos aprender na palavra como que a gente vai lutar contra ele. Um inimigo espiritual, a qual nós não vemos. Mas pela sua manifestação em suas obras, a gente consegue detectar o nosso inimigo, detectar o nosso adversário. Porque ele é esperto, irmão. Já viu aquele ditado? Ele vem de sapatinho de algodão? Então, pega a sua Bíblia. Vamos lá, vamos ler o que está escrito. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15. Você vai deixando o seu like para o YouTube recomendar, vai compartilhando. Vamos lá, a Bíblia vai dizer em 1 Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vamos lá, vamos devagarinho. É 2 versículos aqui que a gente vai entender, e fora os outros que a gente vai adquirindo entendimento. Então ele vai falar, cada um, é individual aqui, cada um é tentado. Eu sou tentado, você é tentado. Ó, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é atraído, mas cada um é tentado. O que é tentado? Tentação. Tentação. Tentar a ação. Ou seja, para poder ter uma ação, né? Claro que vai ser a corporal, porque precisa do corpo. Se ele ser atraído, para isso que vem a tentação, tentar a ação. A Bíblia vai dizer que do nosso coração que procede a mentira, o adultério, o engano, ou seja, o desejo. Está lá em Mateus 15, 19. Como que a gente vence esse desejo? Através da palavra. Aquele que está em Cristo Jesus, ele luta contra os seus desejos, contra as suas paixões, né? Porque cada um de nós já andou no mundo, no desejo do mundo, na carne, nas bebidas, sexualidades e etc. E outros tipos de pecado aí. Aí a Bíblia vai dizer aqui, ó, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aqui fala de uma tentação. E quem que vem nos tentar? O diabo. Então, automaticamente, quando dentro de nós produz os nossos pensamentos, o adultério, o diabo ele vem tentar através da sua seta, tentar nos desviar do caminho de Cristo. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nós estamos a verdade que é a Bíblia. Aqui na Bíblia não há mentira. Então Jesus ele é o caminho. Então ele tenta nos tirar do caminho. E para nos tirar do caminho, ele vai tentar colocar coisas bonitas, coisas feias, que eu já falei para você. Não estou falando só de mulheres, de homens. Não, vai colocar um homem bonito no teu caminho. Ele faz com que os desejos, as coisas pequenas, sejam bonitas, sejam coisas atraentes. Barulho. Que coisas tão pequenininhas que você fala assim, nossa, mas eu nunca vou cair nisso aí. Ele faz com que seja tão bonito para você poder cair nele. Ele te atrai, é a doce tentação, é o pecado. Então, vamos lá.
cada um é tentado quando atraído e engodado. O engodado representa a isca. Quando você vai pescar um peixe, você põe a isca lá, o peixe não vai vir com fome. Então, a tua carne, ela se alimenta do pecado. Ou seja, o diabo, a qual Cristo foi... A Bíblia diz que Cristo veio na carne para condenar as obras da carne. Ele não veio condenar a carne? Ele não foi crucificado? O corpo dele não foi glorificado? Foi glorificado, não foi? Mas a Bíblia diz que ele precisava vir na carne para ele poder condenar a obra da carne, para poder nos libertar do pecado. Porque daí veio o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo nos guia e nos tira das obras da carne. Aí o que que acontece? O diabo ele vem, ele engoda. Como que ele vai engodar? Através do desejo da carne. Qual que foi os seus desejos no passado? Qual que foi os prazeres que você viveu, que você andou? Você sabe, eu sei dos meus pecados. Então ele vai vir me atrair. Ele vai vir jogar isca para tentar me pegar. Então, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, seja sexuais, seja cobiças e etc. Versículo de número 15. Depois, havendo a concupiscências concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, automaticamente, quando a gente não resiste a esses desejos e a gente não luta contra ele, dá a luz ao pecado. E havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, a partir do momento que o seu corpo ele entra em ação, gera morte. Aí vai dizer, Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Então, você já não está fazendo a obra do seu Senhor. E por quê? Porque Jesus chamou eu e você para trabalhar na vinha. E aqui vai dizer em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Então é igual uma empresa, você trabalha para receber. Então aqui o diabo está te pagando em dia, ele não atrasa. E aí vem a morte espiritual e a morte física, porque daí seu corpo, sua alma, o seu espírito vai ser lançado no lago de fogo. O seu corpo, o seu ser vai ser jogado no lago de fogo, por causa do desejo da sua carne. Então o que que acontece? O salário do pecado é a morte. Então você está servindo a um senhor, que é o príncipe deste mundo, a qual em 1 João capítulo 5, versículo de número 19, diz que o mundo está no poder do maligno. Ele é o príncipe, ele é rei, e ele é o senhor de todo aquele que faz o pecado. Então ele é um Deus aqui na terra, a qual a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Então o diabo ele cega o entendimento dos homens, e os homens trabalham para ele, sem entender aquele que o libertou lá atrás, aquele que libertou ele lá na cruz. Então, foi crucificado a carne, e o Espírito Santo nos tirou do caminho da morte. O Espírito Santo nos guiou do caminho da morte. Então, aqui o diabo ele vai tentar eu e você em cima dos desejos que você já praticou, que eu já pratiquei. Então ele vem nos tentar. Tentação. Tentar fazer o corpo ir na ação. Então por isso que a gente tem que lutar contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. Vamos lá. Aquele que está em Cristo Jesus, né, a qual a Bíblia vai dizer aqui, ó, quer entender como que você vai vencer seu inimigo? O dia é hoje, a hora é agora. Tiago 4:7, sujeitar a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então Jesus nos ensinou a como mortificar os nossos membros, a como lutar. Vamos lá, Romanos capítulo de número 9, vamos lá. Romanos, vamos lá, deixa eu ver. Vamos lá, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 13. Presta atenção. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, então aqui é céu e inferno, entendeu? É separação entre carne e espírito. Vamos lá. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
Então é o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo que nos faz mortificar a nossa carne, para que possamos salvar quem da condenação? A nossa alma. Porque se você viver na prática do pecado, viver pecando, e afastando o Espírito Santo da sua vida, automaticamente a tua carne condena a sua alma. Porque ela tem vida. E por que ela tem vida? Por causa do pecado, por causa da desobediência lá no princípio. Então essa carne, ela tem vida. E como que a gente mortifica? Ou seja, como que a gente mata ela? Através do jejum, através do Espírito Santo de Deus. Então, se a gente vive na vontade da carne, automaticamente a gente é morto. Olha aqui, a Bíblia vai dizer lá no versículo de número 8 de Romanos capítulo 8, versículo de número 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha para você ver, irmão. Então os que andam na carne, nas paixões da carne, eles não agradam a Deus, porque automaticamente eles fazem a sua vontade e deixa com que o diabo tome conta da sua vida. E por quê? Porque as obras da carne são manifestas estas. Vamos lá. Gálatas 5, versículo de número 18. Não, 19. Versículo número 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. A prostituição. Qualquer tipo de coisa que você faz de pecado, você está se prostituindo. Se você anda fora da doutrina, você é uma prostituta, você é um prostituto, você anda fora dos princípios bíblicos, do conhecimento da palavra de Deus. Então você se afasta da sabedoria, você se afasta de Cristo. Vamos lá. Prostituição, impureza, porque você está andando contaminado, você está andando sujo, você está sendo contaminado, você está sendo inflamado pelo diabo. O diabo está reinando na tua vida, ele está te contaminando, ele está te escurecendo. Vamos lá. Porque a impureza é sujeira. Se você está sujo, você não tem luz, você não tem brilho. Então automaticamente o Espírito Santo não está na tua vida. Vamos lá. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essas são as obras da carne. Não só essas, tem mais. Mas são essas manifestas as obras da nossa carne. Então o Espírito Santo aqui vai dizer que o Espírito Santo é mais o fruto do Espírito, versículo de número 22. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então vem aqui o deixar. Então chegamos no ponto onde temos que negar a nossa existência, porque o pecado, a todo momento, o diabo ele nos persegue. A Bíblia diz que ele anda como leão, buscando a quem se possa tragar. Então, todo momento, ele luta contra a minha vida e contra a tua, nos tentando. O peixe, você vê que o peixe ele vai na isca, por quê? Porque ele está com fome. O pecado, ele é igual no meu estômago e o teu. Você almoça, você janta e mesmo assim depois você está com fome. Assim é o pecado. Ele toda hora, ele quer o pecado, ele quer o pecado, o estômago, vamos pôr o estômago é o pecado. Então ele se alimenta do seu alimento. Então você ingere e nunca sacia o seu estômago, porque o pecado ele é assim, você pratica, mas nunca te sacia. Agora se você ir para o lado oposto e trocar o desejo do teu estômago pela essa palavra espiritual, Mateus 4,4, aí entra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então essa palavra aqui vai alimentar a sua alma, vai alimentar e exterminar da sua vida o pecado. Ah, irmão, você não vai ter mais pecado. Aí é diferente, quem fala que não tem pecado é mentiroso.
Então você vai mortificar os seus membros e assim o pecado ele não vai conseguir vivificar em seu corpo, porque se você tiver o Espírito de Deus no seu corpo, vamos lá, Romanos, vamos lá, vai na Bíblia, Romanos 9, capítulo 9, vamos lá, porque se você tiver o Espírito Santo na sua vida, e por que o Espírito Santo na sua vida? Vamos lá, Romanos 9, é bem interessante, irmão, quem está aprendendo aí? Estou aprendendo com vocês, depois vou assistir. Vamos lá, Romanos 9. 9. Vamos lá, deixa eu ver. Não é 9. Romanos 8. Vamos lá, do versículo, Romanos 8, continua no Romanos 8, versículo de número 9 ao 10, não, até o 11, vamos lá, esperar o caminhão, irmão, tô aqui bem perto de uma avenida, aqui muita movimentação, vamos lá, Romanos 8, versículo de número 9 até o 11, olha que interessante, por isso que eu faço, o Espírito Santo estiver na sua vida, vamos lá então, né? Vai entender o porquê. Vós, porém, é para você e para mim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha lá, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Deus, porque aqui, ó, os irmãos podem entender, senão os irmãos não vão entender isso aqui. No versículo 8, que era o que nós estávamos lendo, vai dizer que Deus ele não se agrada das obras da carne. Ó, versículo 8, para os irmãos poderem entender. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí, ó. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado. O Espírito vive por causa da justiça. Olha lá, ó. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Vamos lá, de novo. Vou frisar para os irmãos entenderem. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, Romanos 8:1 vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quem planta na sua carne, colherá corrupção. Mas o que semear no Espírito, colherá a vida eterna, tá? Agora, verso 8. Nossa, barulheira. Verso 8 ao 11, para os irmãos entenderem de novo. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Olha aí, você está na carne ou não está? Se você estiver na carne, olha lá, mas no Espírito, então tem que estar no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Então se Cristo habitar em mim e em você, por isso que entra negar a nossa existência, negar o nosso desejo, negar a minha e a tua vontade de fazer o desejo dessa carne aqui, ó. Tá? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E por que justiça é essa? E que justiça é essa, meu irmão e minha irmã? A justiça vem através das suas obras. E que obra é essa? Não viver na prática do pecado, não andar conforme mais os seus desejos, sair, fugir da aparência do mal,
resistir o diabo, ter uma vida de santidade, uma vida de obediência. Então, automaticamente, você vai avivar e trazer a justiça sobre os seus lombos. Sobre os seus lombos. Vamos lá. Esse é o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vos vivificará. Vos vivificará o vosso corpo mortal, pelo Espírito que em vós habitais. Então, por isso que o Espírito Santo, ele precisa de um corpo. E para ele entrar num corpo, tem que sair alguém que está lá dentro. Ou seja, a sujeira ela tem que sair. Se você deixar o mal, a maldade, a treva habitar dentro de você, logicamente que a sujeira vai continuar. O Espírito Santo, ele quer invadir, ele quer entrar. Ele veio para quê? Para combater quem? O diabo. O Espírito Santo veio para nos libertar. O Espírito Santo, Jesus, ele veio para nos libertar das correntes do inferno e tirar aquele que estava cativo na prisão, porque a Bíblia diz em Provérbios que o pecado é como cordas que prende. A Bíblia diz em Provérbios que o pecado é como cordas que prende o homem. Então, automaticamente você é refém do pecado, você é refém de alguém. É refém de quem? Do diabo. Então, Jesus, ele veio quebrar o quê? Ele veio desfazer o quê? As obras do diabo. É o João? Então ele veio desfazer as obras do diabo. Então o que acontece? O Espírito Santo, ele quer entrar dentro do seu corpo. Mas se você resistir ao Espírito Santo, você vai andar em trevas, você vai viver em trevas. Automaticamente você está afastado. Você está afastado de Deus. E por que afastado de Deus? Porque em Isaías 59, verso 1 e 2 vai dizer que o que separa eu e você de Deus é o pecado. Aqui é muito barulho, irmão, cadê as motos e tal? Então, se somos afastados por causa do pecado, a gente tem que parar de fazer o quê? As obras da carne. A gente tem que parar de fazer o quê? Aquilo que desagrada a Cristo. Então, automaticamente, se você começar a fazer as obras de justiça que o Espírito Santo vem ensinando o homem, vamos lá na Bíblia. Vamos na Bíblia. Pega aí, irmão, pega a sua Bíblia, vamos entender. Vamos lá. Vamos lá, Ezequiel. Ezequiel, de número 18. Ezequiel. Ezequiel, de número 18. Ó, versículo de número 21 e 22. Olha o que está escrito. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados, o que ele falou? Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Olha aí, ó. Pegou essa? Pegou essa? Jesus, ele quer o quê? Justiça. Lucas capítulo 3, versículo de número 8 ao 9. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eis que o machado está à raiz de todas as árvores, toda árvore que não dá bom fruto é cortada. Então a gente tem que produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça. Frutos de justiça, porque nosso Deus, ele é santo, ele é verdadeiro, e a gente, irmão, é possível sim largar da mentira, é possível sim parar de ficar fazendo as obras da carne. O pecado, ele está em nós, mas a gente tem que dominar ele pelo Espírito Santo. A gente tem que mortificar as obras da carne através do Espírito, tá? Versículo de número 22 de Ezequiel. Abre aí, Ezequiel 18, capítulo 18, versículo de número 21 e 22. Verso 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Posso repetir de novo? Está sendo bem esse ensino da palavra, né, irmão? Compartilha para quem está aí fraco, compartilha para essas almas. Isso aqui é para honra e a glória do nome do Senhor, irmão. Vamos lá, verso 22, vou ler de novo. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou,
viverá. Olha aí que benção. Então as nossas obras de justiça mostram a Deus que não somos mais aquele velho homem. E por quê? Porque ele vai examinar daqui de dentro. Não tem como eu fazer obras de justiça para Deus se eu não estou de verdade com Ele. Não tem como eu fazer obras de justiça a Deus se eu não tenho o desejo por Ele, se eu não tenho um amor por Ele. Porque o fato da gente amar Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, toda a alma, faz com que a gente guarde todos os seus mandamentos, porque é o amor a Deus. Então você vai guardar tudo aquilo que Ele mandou para mim, para você, para o seu pai, para sua mãe, para os antepassados das suas famílias de geração em geração. Vamos lá. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2. Pega aí que eu estou indo lá também. Tiago. Olha lá, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2. Meus irmãos, tende grande gozo, ou seja, tenha alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. A sua o quê? Obra perfeita. Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Presta atenção. Versículo de número 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e não o lança em rosto, e se lhe há dado. Então, se você tem falta de conhecimento, peça a Deus. Quem que é o conhecimento? Jesus. Ele é a revelação do caminho, ele é a revelação da sabedoria. Por isso que em Provérbios fala, olha, não queira rubis, não queira ouro, não queira riqueza, mas procura a sabedoria, procura a prudência. Tá, vamos lá. Aqui ele fala para o cristão, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera o que? A paciência. Então a prova, estamos numa prova, irmão. O nosso professor está em silêncio. E por que está em silêncio? Porque ele deu todas as estratégias, deu todos os ensinamentos, deu toda a aula para a gente poder sair bem na prova. Ele nos ensinou a como tirar o número máximo da nota. Vamos lá, põe o número 10, vamos tirar o 10 da nota. Vou lá. Então ele nos ensinou a como a gente sair bem na prova. Então por isso que fala, tende grande gozo com os caídos em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, e a paciência a sua obra perfeita. Então é uma obra, e a sua obra de justiça. Então, irmão, o diabo ele vai tentar eu e você, mas sabemos que a gente tem que ter o quê? A paciência. E a paciência, ela é um fruto. Ele é um fruto divino, é um fruto de Deus. A paciência, saber esperar, saber que o inimigo, no momento ele está tramando. O inimigo, no momento, ele está armando várias ciladas. Irmão, tá dando para os irmãos ouvir? Tá muito barulho no fundo? Os irmãos estão conseguindo ouvir aí? Cadê os irmãos? Os irmãos não estão escrevendo? Opa, tá bom. Amém. Então, fala, olha, tem de grande gozo quando cair de várias tentações. Então o diabo ele vai me tentar e vai te tentar. Mas a palavra diz, sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo ele vem nos atrair, ele vem nos chamando. A Bíblia relata que o trabalho do diabo aqui é o quê? Roubar, matar e destruir. Roubar a sua alma, matar a sua vida e destruir a oportunidade que você tem de entrar no reino dos céus. É para isso que o diabo veio. Matar, roubar e destruir. Roubar a sua alma, matar a sua vida e destruir a oportunidade que você tem de entrar no reino dos céus. Então, irmão, os irmãos estão conseguindo entender aí?
Os irmãos estão conseguindo entender? Os irmãos entendeu? Vamos lá, os irmãos estão entendendo aí? Então, o amor a Deus leva a gente a guardar todos esses ensinamentos de Cristo. Faz com que a gente veja, irmão, aonde o diabo age, para onde ele vai tirar, para onde ele está agindo, para poder nos tirar do caminho de Cristo. Porque a Bíblia já diz que o mundo está no poder dele. Nós que estamos em Cristo Jesus, somos uma nova criatura. Passamos da criatura para ser filhos de Deus. E todos aqueles que não obedecem a Deus como filho, não obedecem o pai, né? Não obedecer ao pai, e nós sendo filhos e obedecendo como filho, a gente é o que? Bastardo. Sabia disso? Mas vamos lá, Hebreus, Pai do Senhor, os irmãos que estão chegando agora, depois volta, irmão, tá sendo benção aqui, esse ensino da palavra de Deus, você que está aí, acredito que está edificando muito a sua vida, acredito que você está aprendendo. Abra lá, Hebreus, vamos lá em Hebreus, quem está com a Bíblia aí? Vou apertar os 6, quem mente é filho do diabo, quem está com a Bíblia aí? Apertei os 6 agora, hein? Hebreus. Vamos lá, os irmãos estão com a Bíblia? Eu não, porque estou no trabalho. Ó, irmão, está no trabalho. Ó, os irmãos tá... É, porque daí os irmãos vêm na Bíblia, aí os irmãos falam, nossa, o irmão tá falando a verdade mesmo. Porque eu não posso mentir, irmãos. Eu não. Mas eu vou pegar. Olha pra você ver como é que a gente pega, ó. Tá. Os irmãos abrem lá em Hebreus, capítulo de número 6. Só o versículo 1. Amém? Vamos lá. Vou estar dando início. Hebreus 6, verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. De fé em Deus. Vamos lá, vou ler de novo. Vamos lá. Porque deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimentos, de obras mortas e de fé em Deus. Então, o que passou já era. As obras mortas passou. Já era. Agora a gente tem que fazer o quê? Seguir na fé em Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. E Cristo Jesus nos ensinou a ter a esperança. E por que essa esperança? Porque para a gente poder habitar no reino dos céus, para a gente chegar até lá, é através do caminho. O caminho é Jesus. O caminho é a palavra de Deus. Porque em Salmos 119, verso 105, nossa, tá muito barulho, né, irmão? Misericórdia. Salmos 119, verso 105. Luz para os meus olhos e lâmpada para os meus caminhos são tua palavra. Davi falava isso ao Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada, é luz. Então ela vai nos guiar no meio da escuridão, ela vai nos levar ao caminho. Então automaticamente é Jesus. Então se você guarda os mandamentos, porque a Bíblia vai dizer, Jesus falou, olha, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos, ele guarda a minha palavra. Se você ama ele, você guarda. Então automaticamente você vai ter Jesus dentro de você. Porque ele vai falar, não roubarás. Se você rouba, você já não tem ele. Automaticamente a luz não está em você, meu irmão e minha irmã. Se você se prostitui, se você vende seu corpo, e a Bíblia fala para não viver na prostituição, e não fazer do corpo de Cristo corpo de meretriz, então automaticamente se você faz essas práticas, Cristo não está em você, o brilho não está em você. Se você não segue a doutrina da palavra, você nem paz você tem.
Então, Jesus, ele é o caminho, ele é luz. É ele que veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a nossa carne, o desejo da carne, foi crucificado na cruz. Jesus condenou a obra da carne, para que a gente pudesse ser liberto da carne, pelo Espírito Santo, que hoje veio nos mostrar as obras de justiça, veio nos mostrar a justiça, a vontade de Deus. E aqui a Bíblia vai dizer, aqui onde nós estávamos lendo, em Hebreus 6, que ele fala aqui, ó. Vamos lá. Aqui o que ele fala aqui, ó. Prossigamos até a perfeição. Ou seja, Paulo, ele falava que ele estava o quê? Na procura da estatura de varão perfeito. Então, quanto mais a gente luta, irmão, quanto mais a gente resiste às obras da carne, quanto mais a gente resiste ao pecado, a gente está tentando alcançar a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita em Cristo Jesus, já diferenciado do mundo. Por isso que o mundo fala, mas você quer ser santo, mas você acha que você é perfeito, que não sei o que. A gente está na estatura, a gente está procurando uma estatura de ser perfeito, de ser diferente do mundo. A Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, não vos conforme... Abre lá, Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, depois medita aí. Vai dizer assim, não vos conformeis com este mundo. Não é para a gente conformar com quem? Com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E que entendimento é este? A palavra de Deus, ela que vai dar a renovação do entendimento. Para a gente, o que? Se renovar do conhecimento, a Bíblia diz em Colossenses, capítulo de número 3, vou lá para você ler lá, vou lá. Deixa eu ver, para cá. Vamos lá, para você poder entender, eu vou lá, apesar de saber aqui, eu vou lá para você poder entender, tá? Vamos lá, abre lá Colossenses, abre lá Colossenses, você que já achou, vai lá no capítulo de número 3, olha aí, eu tô aí, hein? Cheguei. Versículo de número 10. E o que está escrito lá, irmão Vitor? Está escrito assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem que é esse que a palavra está falando? Jesus Cristo. Então a gente tem que se renovar no entendimento. Jesus que vem nos ensinando, olha... Quando ele pega aquela mulher, vamos lá, quando ele pega aquela mulher no ato de adultério, na lei de Moisés tinha que fazer o que, meus irmãos? Lá em João capítulo 8, quando pegou aquela mulher no ato de adultério, era para fazer o que? Vamos ver quem conhece a palavra. O que era para fazer no tempo da lei? Vamos lá. Apedrejar, isso, tinha que o que? Exterminar o mal, tinha que matar, irmão. Tinha que tirar do arraial de Deus o pecado, tinha que exterminar. No versículo de número 11, vai dizer assim, o que Jesus falou para aquela mulher? Vai e não peques mais. Olha aí, ó, pegou essa? Então, o que eu li para você lá em Isaías 59? Que o que separa eu e você de Deus é o pecado. O que Jesus falou no versículo de número 11 de João capítulo 8? Vai e não peques mais. Então, para a gente se achegar a Deus, a qual a Bíblia vai dizer, ó, para você ver, irmão, ó, para você ver como é que tá a bênção, irmão. Eu tô aprendendo aqui com vocês, estou falando, mas a espada tá cortando para os dois lados, é para mim e para você. Tiago 4, versículo de número 8, chegai a mim. Opa, quem que falou isso? Deus. Chegai a mim, eu chegarei a vós, limpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos coração. Ô glória! Pega essa, capeta! Aprendeu, meus irmãos? Então, para a gente chegar a Deus, para Deus
vir até nós, a gente tem que chegar a Ele. A gente tem que limpar nossas mãos. Qual que são as obras, irmão, que a gente está fazendo? Que obras são essas que a gente está fazendo, que está afastando Deus de mim, de você? É o pecado, filho. Então não tem como Deus reinar em um corpo que anda nas práticas do pecado, que cobiça, que tem relação sexual no coração. Como assim, irmão Vitor? Mateus 5, verso 28. Pois se um homem atentar com olhos impuros para uma mulher, desejando, adulterou. Não precisa tirar roupa mais não, fia. Não precisa tirar roupa não, meu irmão. Já adulterou dentro do coração. Pronto. Pronto. E quem que tem o poder de ver que você adulterou? Cristo. Eles são do coração do homem, irmão. Ele sabe quem está de verdade, ele sabe quem está de mentira, ele sabe quem está de aparência, irmão. No dia do juízo, se você estiver enganando, querendo meter o louco, irmão, querendo enganar Deus, você vai ficar. Você vai ficar, irmão. Se você tentar achando aí, tá achando que você está enganando a Deus, você vai ficar. Tô te alertando. Tô te alertando. Então, Deus tem o poder de sondar o coração. Ah, irmão, então você está dizendo que nós não peca. Você não tem pecado. Sou falho, irmão. Como você, sou carne. Sou carne como você, sou homem como você. Somos falhos. Mas o que nos leva a fugir da aparência do mal? A palavra de Cristo. O que me leva a santificar? O Espírito Santo. O Espírito Santo leva o homem ao quê? A santificação. Porque o Espírito, ele é a terceira pessoa do quê, gente? Ô, meus irmãos? Ele é a terceira pessoa do quê? Da Trindade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você pode ver que o que entristeceu Cristo, o que machucou Cristo, não foi tapa na cara, não foi soco. O que entristeceu ele foi aquilo que foi mais forte do que um tapa no rosto. O que tocou lá dentro do espírito dele, lá do Espírito Santo, que estava dentro do Pai. Cada vez que você nega Cristo, você faz igual Judas. Aquilo feriu Cristo. Ele traiu pelas suas obras da carne. Então ele foi induzido pelo diabo, trair a Cristo pelo desejo, a cobiça, ao dinheiro. E aquilo foi pior do que um tapa na cara dele. Olha o barulho, calma. E aquele beijo na face de Cristo, foi o que mais doeu ele. E por quê, Vitor? Porque ele falou amigo. Olha pra você ver, irmão, amigo. Me traz com um beijo? Olha pra você ver, irmão. Misericórdia. Foi pior do que um tapa na cara de Cristo, irmão. Porque aquilo lá feriu, machucou o espírito deles, machucou o Espírito Santo. Então, toda vez que a gente faz o que é contra a vontade de Deus, a gente beija Cristo no rosto. Olha aí, ó. Olha lá o irmão Cleito. É forte, irmão, é forte. Com um beijo, olha lá, com um beijo, me traíste. Imagina Jesus, quando você peca aí agora, ele, né, quando você faz aí as obras da carne, você sabendo a verdade vai. Se você vai, já vamos chegar nisso, já vai adentrar em outro texto aqui, calma aí. Se você faz essas obras do pecado aí, irmão, sabendo da verdade, você trai ele com um beijo, irmão. Aí você se torna o quê? Aí você se torna o quê? Filho do diabo. Vamos lá. Você que tá com a Bíblia aí. Quem tá com a Bíblia? Vamos aprender hoje, irmão. Quem tá gostando? Quem tá gostando? Eu tô, porque eu tô aprendendo. Quem tá gostando, depois eu vou rever isso aqui. Tá benção, né, irmão? A gente aprende, né? É bom aprender. Por isso que fala, quanto mais é dado, mais é o quê? Cobrado. Quem já ouviu isso, a palavra de Deus falar isso aí? Quanto mais é dado, mais é cobrado.
Vamos lá. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 3 até o 10. Vamos lá. 1 João, capítulo 3, versículo de número 3 ao 10. Está escrito assim. Olha aí, ó. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Vamos lá. O que vocês entenderam? Qualquer que nele tem essa esperança. Onde está a sua esperança? Está em Cristo, não está em Cristo? A sua esperança não está em Cristo Jesus? A minha está. Então o que ele fala aqui? Está nos ensinando. Purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Eu não vou, ó, depois aqui, se você não conseguir, nem sai do texto aqui, continua aí. Só para os irmãos entender. Não, vou continuar aqui, depois eu volto nessa linha de raciocínio, não vai sair da minha mente, não. Porque Jesus é fiel, ele está no controle, tá? Vamos lá, verso 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, tá bom. O pecado, quando você pratica, hoje você conhece o pecado, você sabe, ainda tem coisas que eu não sei que é pecado, que com o tempo Deus vai nos revelando, mas o que eu sei, eu luto contra ela. Pera o caminhão, calma aí. Então, se você sabe o que é pecado e continua nas práticas do pecado, comete o que? Iniquidade. E os iníquos não herdarão o reino de Deus. Tá, vamos lá. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, no Deus, o Alfa, o Ômega, princípio, o fim, Jesus Cristo, Salvador, qualquer que permanece nele, não peca. Pega essa, entendeu? Entendeu? Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não ouviu e nem o conheceu. Irmão, tô na Bíblia, tô mentindo? Tô na Bíblia. Vamos lá. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. O que nós estava falando de justiça? O que nós estava falando da palavra? Quem comete, por isso que tem que fazer as obras de justiça, o Espírito Santo, tal, já disse para os irmãos lá atrás. Quem comete pecado, verso 7, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8, quem comete o pecado é do diabo, é de quem? É de quem? Vocês entenderem, é de quem? Do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Por isso que entra Romanos, capítulo de número 1, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a nossa semente está em Cristo. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito está ligado a quem? A Jesus. Vamos lá. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça. O que ele acabou de falar? Qualquer um aí, irmão, que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Oh, glória! Aleluia!
Pronto, vou dar um tempo pra você pensar um pouco aí, eu vou pensar um pouco aqui com vocês. Interessante, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça. Se você não faz a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Se você não é de Deus, você é de quem? Do capeta. É forte. Ah, irmão, então por que você fala desses pastores que roubam a igreja e não sei o quê? Eu exorto. Eu falo no amor. Porque o amor, já disse, já vou repetir, em todas as lives eu já falei, eu vou falar, o amor, ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. A verdade é esta, que andais pela justiça, andais pelo conhecimento, andais pela verdade. Pronto. Se Jesus ele fala em João 14, verso de número 6, eu sou o caminho, a verdade. Se ele é verdade, não tem mentira. Se ele é verdade, ele faz a justiça. Então já era. Ele é a verdade e a vida. Então, irmão, se você está roubando dízimo, se você é mentiroso, se você cobiça, se você está no segundo casamento, se você está mentindo, está fumando, está traindo a sua esposa, se você está no mundão, volta para os caminhos de Cristo. Você está afastado dele, porque eu já falei que em Isaías 59, que afastou eu e você de Deus, é o pecado. Saia do pecado. Se você pratica essas coisas, você não agrada a Deus e está fazendo as obras do diabo. Se você faz as obras do diabo, você não provém de Deus, você provém do diabo. Você é filho dele, irmão. Porque você pratica a injustiça, pratica o erro. Tá, vamos lá. Por isso que a misericórdia de Deus está aí na terra hoje. A Bíblia vai dizer, irmão, em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que tem que ter santidade. Por isso, e a santidade, irmão, ela não é só questão de vestes. A santidade é um espírito manso, irmão. A santidade é um falar diferente. A santidade não é você ter maldade, porque você vai ter o Espírito Santo. E automaticamente que você se santifica, anda na santificação, vem a santidade a Deus. Você guarda seu corpo, você está nesse mundo, mas não sai daqui. Você está no mundo e sobrevive aqui. Você andando em campo minado. Entendeu? O mundo é de quem? De Satanás. Então o campo está minado, então você tem que desviar. Tá forte, né, meus irmãos? Então a gente segue a paz com todos. A paz, ela vem junto com o amor, irmão. Se você diz, eu tenho amor e não tem paz, se você diz que tem amor e não tem paz, o que você é? Imperturbado. Agora me diga, como que você pode ser imperturbado e ter amor? Não é meio estranho isso? Não fica estranho? Então por isso que o amor, ele traz consigo a paz. O amor traz consigo a paz. Então segue a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Tinha muitas coisas aqui pra gente andar na Bíblia. Mas eu vou deixar essa mensagem aqui pros irmãos. Peço a vocês que deixem seu joia pro YouTube recomendar. Logo encerrando aqui eu vou assistir, porque é bênção. Vou aprender junto com vocês. O que é para vocês é para mim. Aprendam que a Bíblia diz que cada um é tentado. Se somos tentados, alguém nos tenta, é o diabo. E ele tenta nos tirar do caminho de quem? De Cristo. E esse ensino aqui vai ajudar muitas almas. Vai ajudar, irmão. Sabe por que vai ajudar? A Bíblia diz em Provérbios 19, verso de número 8: o que adquire o entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. Se você adquire o entendimento, é óbvio que você quer o bem para quem? Para a tua alma. E através do momento que você adquire um entendimento que você tem que santificar, você vai mortificar as obras da carne. Através de você matar as obras da carne,
você consegue salvar a sua alma. É igual um cabo de guerra, irmão. Ó, não tem a mão direita? O Espírito Santo puxa de um lado, a mão esquerda, o pecado, o diabo puxa do outro. O corpo, a alma está no meio. E aí o Espírito Santo tenta puxar para a santificação e o pecado para a morte. Então, se você adquirir um entendimento, você vai amar a sua alma. Ô, glória! E se você conservar a sua inteligência em Cristo Jesus, você achará o bem. Pronto. É assim que a gente vence o nosso inimigo. Jejum, oração, santificação e leitura da palavra. Amém? Amém? Quem que aprendeu aí, irmão? Quem aprendeu, diga eu. Quem mente é filho do diabo. Eu estreito todo mundo, irmão. A gente dá risada, mas é benção, irmão. A gente dá risada, mas é benção. Parece que eu tô vendo rostinhos novos. Quem que é novo aí? Quem que é novo aí no canal aí? Quem que é novo aí? Tem rostinhos novos. Tô vendo aqui, hein? Tô vendo rostinhos novos. Quem que é novo aí? Diga aí pra mim poder te ver. Diga aí pra mim poder te saudar. Resplandeça a vossa luz. Mensageiros do Pai. Seja bem-vindo, meu querido irmão aí, ó, que tá aí no nome do, né, no nome aí do seu canal aí. Resplandeça a vossa luz, seja bem-vindo, Mensageiros do Pai. O Mensageiros do Pai estava na live do Diego. Seja bem-vindo, Michele. Seja bem-vinda, Michel. Seja bem-vindo, Deus abençoe vocês aí, tá bom, meus irmãos? E é isso aí, vamos aprendendo, vamos... Cíntia também, Cíntia Martins, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Que a graça de Deus, o amor possa alcançar as vossas vidas e que vocês possam lutar cada vez mais contra o pecado. Deixei aí a palavra de Deus para você poder entender como o diabo age, como que a gente se chega a Deus e o que nos separa de Deus é o pecado. Meus queridos irmãos, para não deixar muito grande e bem prolongada a live, eu vou encerrar ela agora. Se Deus quiser e Deus permitir, à noite eu abro outra live, a gente conversar um pouquinho. Vou abrir só para conversar com vocês. E Deus abençoe todos vocês aí, tá bom, meus irmãos? Quem que chegou no meio da live ou quem que chegou no finalzinho? Quem que chegou no finalzinho? Quem que chegou no meio da live? Michel, perdão, desculpa, Michel. Cheguei no final agora. Ah, os irmãos, alguns chegou no final. A irmã pegou meio. Então, vocês que não viram, volte para vocês poderem entender que eu vou fazer já o mesmo. Porque a gente tem que aprender, irmão. A gente aprende um com o outro. Eu não sou o dono da sabedoria, mas aquele que tem toda a sabedoria é Cristo Jesus, e Ele deixou aqui para mim e para você. Ah, é a esposa dele. Amém, irmã? Deus abençoe. Amados irmãos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, amo vocês. Santifiquem, vigiem. E se Deus quiser, se nós não se vermos aqui na terra, veremos no céu, se assim o Pai nos permitir. Amém? Deus abençoe, igreja. Paz do Senhor, compartilhe. Comentem, meus irmãos, comentem para o YouTube notificar, comentem para o YouTube recomendar, coloca as mãozinhas, coloca a Bíblia, coloca coração, coloca o que você achou. Escreve lá, meus irmãos. Não é para mim não, é para o YouTube poder recomendar para mais pessoas, tá bom? Façam isso depois. Façam isso nos vídeos, tá? A libertação é a palavra de Deus, irmão. Não é ver demônio, não. Eu já falei, vou repetir. Demônio, irmão, é claro, a gente vai ver ali como que ele age, como ele tá induzindo e tal. Mas o que vai trazer a libertação é a palavra. É essa palavra que eu preguei para vocês aqui. É a palavra que eu ensinei vocês. Tá? Então,
Deus abençoe todos vocês. Comentem lá, tá bom? Vou estar encerrando aqui. Amo vocês, tá, meus irmãos? Se cuida, por favor, vigia. O diabo ele vai vir, mas resiste 5 minutos. Resiste só 5 minutos. Resiste, irmão. Que aquele desejo, aquela vontade, não sei qual que vai ser, porque o diabo vai tentar cada um na nossa própria concupiscência. Vai sair, aí depois a gente vai estar forte. Vamos lá orar. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Um beijão no vosso coração e até.